Patrulha do Consumidor tem recebido várias reclamações sobre os estacionamentos pagos nas nossas cidades. E viemos aqui hoje em Palmas, em um estacionamento privado, conversar sobre esse assunto, sobre essas possibilidades de acontecimentos, de furtos, de roubos e de danos a veículos. E vamos falar aqui com o administrador desse estacionamento, o senhor Charles. Charles, o Patrulha do Consumidor chegou até você, baseado em informações de usuários de estacionamentos, que alguns fazem algumas reclamações. Nenhum deles trouxeram para nós nenhum documento que pudesse identificar que teria sido lesado em um estacionamento. Mas achamos interessante informar ao consumidor tocantinense de quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres. Por isso, nós viemos falar com você que administra um estacionamento privado importante de alto movimento na cidade de Palmas. Tem ocorrido vários sinistros por aqui? Não, quando o estacionamento é bem organizado, não tem tanto sinistro. Nós temos uma média de 1, 2, 2 arranhões, batidinhas pequenas dentro do estacionamento, certo? Mas sempre acontece. Quando acontece isso, a pessoa se dirige ao escritório e tem todo um processo que nós fazemos para resolver a situação. Hoje se discute muito a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. Ela tem 15 anos que ela foi publicada e de vez em quando ela volta à tona. Então acho que hoje, devido aos problemas de mobilidade urbana que o país atravessa, muitos veículos nas ruas, se aumentaram o número de estacionamentos pagos, justamente para resolver um problema. Em alguns lugares o estacionamento virou logística de arrecadação. Mas em outros ele chega a resolver os problemas do comércio e do usuário. Com esse número de estacionamentos privados, aumenta o número de reclamações. Quais são as garantias que tem um cidadão quando ele deixa o seu carro no seu estacionamento? Ele lhe entregou a responsabilidade do carro dele. O que você tem que fazer daí para frente? Bom, a partir do momento em que o cidadão entra no estacionamento, ele estaciona o carro, se afasta do carro, ele deixa a guarda do carro conosco, certo? Então, a partir desse momento, o estacionamento, seja ele privado, público e cobrado, tarifado ou não, é importante ressaltar isso, porque existe muito essa vinculação se o estacionamento é tarifado, se você paga para deixar o veículo lá. Isso é uma questão irrelevante. O que é relevante é que você está utilizando o estacionamento. A partir do momento que você entrou no estacionamento, estacionou o seu veículo e se afastou do seu veículo, a guarda desse veículo está sob a responsabilidade do estacionamento. E é a responsabilidade total. Qualquer dano, quebra de vidro, amassado, arranhões ou mesmo quando você deixa objeto dentro do veículo, que não é aconselhável por uma questão de dor de cabeça, você deixa algum objeto dentro do seu veículo, a responsabilidade é do estacionamento e ele tem que arcar com todos os ônus disso aí, certo? Tá, mas é bom lembrar ao consumidor que quando ele deixa algum objeto dentro do seu veículo, ele tem que também ir até a administração do estacionamento e comunicar e relatar o que ele está deixando e o valor. Porque pode acontecer da pessoa chegar a dizer, olha, meu carro foi roubado e lá dentro tinha um objeto no valor de tantos mil reais, querendo indenização e tudo mais. E isso, a súmula deixa muito bem claro, né? Deve ser relatado anteriormente quando você vai deixar bens. Um outro assunto que é importante dizer e para explicar melhor o que o Charles disse. Se você chega no estacionamento, ele sendo pago, mesmo sendo pago, e você fica dentro do seu veículo, enquanto que o seu acompanhante vou ali resolver o negócio rapidinho e volto. E você está dentro do seu veículo, o estacionamento não tem responsabilidade sobre ele, porque a guarda ainda está sob o seu poder. Só no momento que você deixa o carro, tranca o seu carro e sai. Ali passa a ser do estacionamento. Se você for assaltado dentro de um estacionamento, mas você dentro do carro, a responsabilidade é da segurança pública, não é do estacionamento, porque você ainda não entregou a guarda a ele. Mas isso é muito importante a gente lembrar. Se o seu carro estiver lá estacionado e alguém chegar e riscar o seu carro todinho, a responsabilidade é do estacionamento. Se ele quebrar um vidro, é do estacionamento. Portanto, você tem que entender os seus direitos. E quando isso acontecer, além de dirigir ao estacionamento, você deve ir também a uma delegacia de polícia, fazer uma ocorrência, um boletim, porque caso a empresa não queira se responsabilizar, você está documentado para um eventual processo. Charles, em Palmas, nós temos uma vida tranquila? Muito tranquila. Nós não temos incidentes
muito baixo o número de incidentes aqui. Furto e roubos não acontecem em estacionamento, muito raro, né? Porque como os estacionamentos tarifados, principalmente, eles são todos cercados, monitorados por câmeras e tudo mais, então é raro acontecer essa situação. Eu não tenho notícia de nenhum até o momento. O que você falou, a questão de estar dentro do estacionamento, é importante ressaltar também ele transitando pelo estacionamento. Ou seja, se você está transitando pelo estacionamento e ocorre um sinistro, você bate num poste ou você bate em outro veículo, a responsabilidade é com o motorista, né? Ele está na posse do veículo dele, tanto ele estando parado dentro do veículo, como ele transitando também. E é importante ressaltar para o consumidor a questão do estacionamento tarifado ou não. É irrelevante essa questão de você estar pagando ou não está pagando. A responsabilidade é do estacionamento se você estacionou lá, independente de você estar pagando por isso ou não. É bom lembrar que a súmula 130 ela diz o seguinte: no caso em que o estabelecimento comercial utiliza o estacionamento como um chamariz para atender o seu cliente, para aumentar as suas vendas, ele, mesmo você não estando pagando por esse estacionamento, mas ele é responsável por ele da mesma forma que você estivesse sendo tarifado. Portanto, fica aí essa orientação do Patrulha do Consumidor. Uma outra reclamação que às vezes nos chega é a respeito do valor pago, da tarifa. Isso é regido por uma lei municipal. Aqueles que tiverem alguma denúncia a fazer, nos traga acompanhado de documentação, de valores pagos, daquilo que ele entendeu ser abusivo, para que a nossa equipe jurídica possa analisar e saber se cabe realmente uma ação ou não. Mas o importante é lembrar que os estacionamentos devem ser eles todos monitorados. Quantas câmeras nesse estacionamento vocês têm aqui, Charles? Hoje em torno de 46 câmeras fazendo a cobertura total do estacionamento. Tanto na entrada, quando o veículo entra, nós temos todas as posições do veículo, frente, laterais e traseira do veículo, como também no pátio todo tem monitoramento de câmera. Então quando um carro entra aqui, ele é totalmente filmado. Charles, já teve algum caso de batida aqui no estacionamento, de choque entre veículos dentro desse estacionamento? Sim, nós já tivemos casos, por exemplo, de pessoas dirigindo o carro, duas pessoas dirigindo o carro, transitando pelo estacionamento, certo? E elas se chocarem. Esse é o caso que eu comentei, que nesse caso a responsabilidade, a posse do veículo não estava com a empresa, e sim com os proprietários do veículo. Nesse caso a responsabilidade total era deles, eles estavam dirigindo e eles eram responsáveis pelo veículo, certo? É bom lembrar, se um carro tivesse estacionado e outro viesse e batesse nele, aquele que estava estacionado era responsabilidade sua. Sim, o que estava estacionado era responsabilidade nossa, nós assumiríamos todo o ônus por isso aí e iríamos atrás de quem bateu, para poder, aí tem todo um processo que nós fazemos no nosso departamento jurídico, né? Mas a responsabilidade sobre aquele que estava estacionado sob a nossa guarda é totalmente nossa. Tá? E você iria atrás daquele que causou o acidente para ressarcir o estacionamento. Exato. Portanto, fica aí mais esse esclarecimento com um exemplo prático. Veja nessas imagens que você vai ver o que pode acontecer dentro de um estacionamento e como pode ser resolvido. Nós vamos agora direto a Brasília, com o repórter exclusivo do Patrulha do Consumidor do Tocantins, trazer para você as pautas, os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e que vão influenciar na vida de todos os consumidores brasileiros e, é lógico, dos nossos consumidores tocantinenses. Boa tarde, César. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral Tocantins. A proposta que damos destaque essa semana no Patrulha do Consumidor direto de Brasília beneficiará a todos os estudantes brasileiros. É que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede a jovens e adolescentes o direito de permanecerem como estudantes por até 12 meses após o ensino médio. Isso permitirá que eles continuem pagando meia entrada em eventos culturais e esportivos e, no caso de alguns estados, tenham o direito ao passe livre em meios de transporte público.
De acordo com dados do Censo da Educação Básica do Governo Federal, em 2012, mais de 11 milhões de candidatos foram inscritos para vestibulares, para preencher pouco mais de 4 milhões de vagas oferecidas por instituições de ensino superior. Desse total, quase 7 milhões pretendiam ingressar em universidades públicas, mas ficaram de fora. O relator pela aprovação do projeto, o deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que o objetivo da matéria é assegurar tempo para que os jovens que terminaram a educação básica consigam ingressar na educação superior. Na prática, os estudantes são uma quantidade imensa, poucos conseguem entrar na universidade de imediato e muitos ficam realmente estudando em casa ou curso preparatório. E acaba perdendo o direito, né, da meia entrada, dos benefícios que gera o passe estudantil. O que nós estamos fazendo é prorrogando todos os direitos do estudante para aqueles que concluíram o ensino médio, né, durante 12 meses, para que ele possa continuar tendo os benefícios.